Você já se sentiu pequeno demais para o propósito que Deus tem para você? Já teve aquela sensação de que estava vivendo escondido, não por escolha, mas por medo? Hoje, eu quero te levar para dentro de uma das histórias mais humanas, profundas e transformadoras da Bíblia. A história de Gideão escondido. Essa não é apenas a história de um homem, é a história de alguém que se sentia fraco, invisível, esquecido, mas que foi encontrado por Deus exatamente no lugar onde tentava se esconder. Talvez essa história no fundo não seja sobre Gideão. Talvez seja sobre você. Para entendermos Gideão, precisamos entender o mundo em que ele vivia. O livro de Juízes, no capítulo 6, nos pinta um cenário pesado. O povo de Israel estava sendo cruelmente oprimido pelos midianitas. Imagine o seguinte: você trabalha o ano inteiro, planta, cuida da sua colheita, e quando chega a hora de colher, os inimigos vêm e roubam tudo. Não só roubavam, mas destruíam, levavam os animais, levavam o pouco que o povo tinha para sobreviver. Israel estava com medo. E quando o medo domina uma nação, as pessoas param de viver e começam a sobreviver. Elas começam a viver escondidas. A Bíblia diz que o povo se refugiava em cavernas, em buracos nas montanhas, em qualquer esconderijo que pudesse encontrar. Era uma vida de sobrevivência, não de propósito. Era uma vida sem esperança. E é nesse ambiente de pânico, de escassez e de opressão que nós encontramos Gideão. E onde ele está, onde Deus o encontra? Gideão não estava em um altar, não estava liderando um movimento de oração, não estava em um lugar de destaque. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo num lagar. Pare e pense no que isso significa. O lugar certo para malhar trigo era em um campo aberto, em uma eira. Um lugar alto onde o vento pudesse soprar e separar o trigo da palha. Mas Gideão estava fazendo isso dentro de um lagar, um tanque de pedra usado para pisar uvas, um lugar fechado, apertado, improvisado. Por quê? A resposta é uma só. Porque ele tinha medo. Medo de ser visto pelos midianitas. Medo de perder aquele pouco de trigo que ele conseguiu salvar. Medo do Ciro atacado. Gideão não estava pecando, ele não estava fazendo algo errado. Ele estava apenas tentando sobreviver, proteger sua família. E aqui está algo incrivelmente poderoso para sua vida. Deus não espera você estar forte para te chamar. Deus não espera você estar perfeito para te encontrar. Ele te chama e te encontra no meio do seu medo. Enquanto Gideão está ali abaixado, olhando para os lados, tentando passar despercebido, a Bíblia diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Preste atenção na profundidade disso. Gideão não estava orando alto, não estava jejuando publicamente, não estava clamando por um milagre. Ele estava escondido, ele estava calado pelo medo. E mesmo assim, Deus foi até ele. O céu invadiu o seu esconderijo. Isso revela algo fundamental sobre o coração de Deus. Você pode estar se escondendo do mundo, das pessoas, das suas responsabilidades, mas você nunca jamais estará escondido de Deus. Ele sabe exatamente onde você está. Ele sabe o que você perdeu. Ele conhece a ferida que te fez querer se esconder. Ele conhece o nome do medo que te paralisa. E o que Deus diz para esse homem amedrontado e escondido? O anjo do Senhor olha para ele e diz as palavras mais improváveis possíveis: o Senhor é contigo. Homem valente, imagine a cena. Homem valente. Gideão deve ter olhado para os lados, procurando quem era o tal homem valente. Ele deve ter pensado: com certeza ele não está falando comigo. Porque na mente de Gideão, ele era tudo menos valente. Ele mesmo diria mais tarde que era o menor da sua casa e que sua família era a mais pobre da sua tribo. Ele se via como o último, o menos provável, o mais insignificante. Mas aqui está o ponto-chave de toda a história. E eu preciso que você guarde isso no seu coração. Deus não te chama pelo que você é agora. Deus te chama pelo que Ele já decidiu que você será através do poder dEle. A sua identidade não é definida pelo seu passado ou pelo seu presente, mas pelo chamado de Deus para o seu futuro. Diante desse chamado absurdo, Gideão responde como muitos de nós responderíamos. Ele não responde com fé, ele responde com a sua dor. Ele diz: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Essa não é uma pergunta de rebeldia, é uma pergunta de dor. É o grito de alguém que está sofrendo. Gideão está dizendo: Deus, eu ouvi as histórias, eu ouvi falar dos teus milagres no Egito, da abertura do Mar Vermelho. Mas honestamente, eu não estou vendo nada disso na minha vida agora. A minha realidade contradiz as tuas promessas. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim hoje. Você ouve testemunhos, você lê a Bíblia, você conhece histórias de milagres, mas quando você olha para sua vida, para sua família, para suas finanças, parece que Deus se esqueceu de você. E qual é a reação de Deus diante da dúvida e da dor de Gideão? Ele não se afasta, ele não o repreende. Deus não discute com as suas fraquezas, ele as usa. Deus olha para Gideão e não responde a sua pergunta diretamente. Em vez disso, ele dá uma ordem. Ele diz: vai nessa tua força. Pense nisso por um segundo. Que força? A força de quem está escondido.
A força de quem tem medo. A força de quem se acha o menor de todos? Sim, exatamente essa força. Porque a força que Deus está procurando não é a sua capacidade humana, não é a ausência de medo. É a disposição para obedecer mesmo com medo. Deus está dizendo, Gideão, o pouco que você tem, a sua disposição de estar aqui tentando, isso é o suficiente para eu começar. Mas Gideão ainda está preso na sua autoimagem negativa. Ele insiste. Como eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa do meu pai. Aqui está a verdadeira prisão de Gideão. E talvez seja a sua também. Uma identidade quebrada. Ele se vê como pequeno, indigno e insuficiente. E a maior batalha da sua vida, muitas vezes, não é contra circunstâncias externas, mas contra a voz interna que te diz que você não é capaz. E como Deus responde a essa confissão de insuficiência? Com a promessa mais poderosa de todas. Ele não diz, você é forte, Gideão. Ele diz algo muito melhor. Ele diz, eu estarei contigo. Percebe a diferença? Deus não promete a ausência de batalha. Ele promete a sua presença na batalha. E quando Deus está presente, o esconderijo deixa de ser uma prisão e se torna um ponto de partida. A sua fraqueza se torna o palco para o poder dele. Mesmo com essa promessa, o medo de Gideão não desaparece da noite para o dia. Ele ainda está inseguro. Ele pede sinais. Ele pede uma prova. Depois ele pede mais sinais, com o famoso teste do véu de lã. E Deus, em sua infinita misericórdia e paciência, não rejeita Gideão por isso. Ele entende o processo de cura de alguém que foi ferido pelo medo por tanto tempo. Deus não exige coragem imediata. Ele constrói a coragem em nós passo a passo. Quando Gideão finalmente reúne um exército de 32 mil homens, ele deve ter se sentido um pouco mais confiante. Mas então, Deus faz algo completamente inesperado, algo que desafia toda a lógica militar. Ele manda Gideão reduzir o exército. Primeiro ele diz para mandar embora todos os que estão com medo. 22 mil homens vão embora. Sobram 10 mil. Depois, Deus aplica mais um teste. E o exército é reduzido para apenas 300 homens. De 32 mil para 300. Por quê? Porque Deus não queria que a vitória fosse atribuída à força do exército de Gideão. Ele queria que Gideão, Israel e todas as futuras gerações soubessem que a vitória vem somente do Senhor. Às vezes Deus remove os nossos apoios, os nossos recursos, a nossa segurança humana, para nos ensinar a depender unicamente dele. E então, a transformação final acontece. O homem que malhava trigo escondido num lagar agora lidera um exército de 300 homens contra uma multidão incontável. O homem que tinha medo de ser visto agora avança corajosamente contra o inimigo. O homem que se via como o menor de todos se torna o libertador de uma nação. Não porque Gideão se tornou forte por si mesmo, mas porque ele aprendeu a confiar em um Deus que é forte. A vitória dele não foi o resultado da sua coragem, mas o resultado da sua obediência, mesmo quando estava com medo. Se você está se sentindo escondido hoje, eu quero que você escute isso com atenção. Talvez você esteja no seu lagar, no seu emprego sem propósito, no seu quarto escuro, no seu silêncio, apenas tentando sobreviver. Mas eu quero te dizer que Deus está te vendo agora exatamente onde você está. E Ele não te chama pelo seu medo, pela sua fraqueza ou pelo seu passado. Ele te chama de valente. Não porque você não sente medo, mas porque mesmo com medo você ainda está de pé. Mesmo com medo, você ainda tem uma faísca de esperança. Mesmo com medo, você está ouvindo essa mensagem. O seu esconderijo não é o fim da sua história. É o lugar onde Deus quer te encontrar para começar a revelar quem você realmente é nele. Se Gideão tivesse escolhido ficar no lagar, Israel não teria sido liberto. E se você escolher ficar no seu esconderijo, existem pessoas, propósitos e bênçãos que deixarão de ser alcançados através da sua vida. Deus não cometeu um erro quando te escolheu. Ele não se surpreende com a sua fraqueza. Ele sabe exatamente onde você está. E mesmo assim, Ele te olha nos olhos e sussurra a mesma promessa que fez a Gideão. Eu sou contigo. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia daqui. Continue conosco, porque nos próximos vídeos, vamos explorar ainda mais fundo como Deus pega pessoas comuns, cheias de medos e falhas, e as transforma em instrumentos extraordinários em suas mãos. Inscreva-se aqui no canal Fé que Inspira para não perder nada. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa verdade e sair do seu esconderijo. E, antes do ir, faça um ato profético. Escreva aqui nos comentários: Deus me vê, porque Ele vê e Ele te chama para fora.